Olá, amigones! Essa é a quarta e, enfim, a última parte da maratona Carcassonne do Games on the Table. E nesse vídeo você vai ver as expansões Traders and Builders, comerciantes e construtores, e a expansão Abbey and Mayor, a convento e o prefeito. E vocês vão aprender algumas coisinhas. Como funcionam os porcos, a carroça, o vinho, o tecido, o trigo, o prefeito, o convento, o celeiro. É muita coisa. Só está faltando a sua inscrição e o seu like. Bom divertimento. Traders and Builders, comerciantes e construtores. Essa é a segunda grande expansão do Carcassonne, traz muitas novidades e muitas dicas estratégicas aí, tem muita coisa bacana que você pode fazer com essa expansão. E o símbolo dela é esse porquinho aqui. Ok? Os tiles que tiver esse porquinho são da expansão Traders and Builders. Essa expansão ele vem com 20 novos tiles, com símbolo de comércio e 4 que não tem símbolo de comércio. Então a gente vai começar a expansão já com os tiles que trazem várias novidades. Então são 20 tiles com esses símbolos, 9 com símbolos de barris de vinho, mais 6 com símbolos de trigo e 5 com símbolos de tecido. Essas aí são as mercadorias que as cidades que tiverem esses tiles vão comercializar com os jogadores, tá bom? E esses aqui são os tokens, também na mesma quantidade de tiles. 5 tokens de tecido, você vai colocar ele do lado do jogo inicialmente, desse lado aqui, ó, preto e branco, tá bom? E quando você conquistar, você põe na sua área de jogo do lado colorido. Ok? Os 9 tokens de barril de vinho. As cidades com um ou mais símbolos de comércio de mercadorias indica que elas produzem aquele bem. E quando uma cidade com um símbolo de comércio de mercadoria é completada, a cidade é pontuada normalmente e o jogador que fechou a cidade, que colocou o último tile, recebe um token de mercadoria por cada símbolo de produto existente na cidade. Para receber produtos de uma cidade, não é necessário ter a maioria de seguidores nessa cidade. Sequer é necessário ter um cavaleiro na cidade. Para receber produtos de uma cidade, não importa qual tipo de tile foi usado para fechar a cidade. Então imaginando uma outra situação onde você tem essa cidade dominada pela influência do jogador azul. E agora é a vez do jogador verde jogar. Ele comprou esse tile, ele vai fechar essa cidade aqui, ele está pensando nas mercadorias. O jogador azul vai ganhar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos, ok? E o jogador verde, ele vai ganhar um token de vinho, ok? E 2 tokens de trigo. Então, seria assim, ó. Ok? Ele vai ganhar um token de vinho por essa parte da cidade, por esse tile, e 2 tokens de trigo por esses dois tiles aqui. Ok? Qual a vantagem de você ganhar esses tokens? A vantagem é que no final do jogo, quem tiver mais tokens de uma determinada mercadoria ganha 10 pontos de bônus. Então você tem 9 tiles de vinho. Quem tiver a maioria dos tokens
ganha 10 pontos. A mesma coisa com o trigo e a mesma coisa com o tecido. Se você tiver a maioria em todos eles, você pode ganhar 30 pontos. É muito ponto. Então, se você tiver a oportunidade de você conseguir a maioria nos 3, seria ótimo, né? Então, só repassando aí, os jogadores ganham pontos extras no final do jogo com as mercadorias, ok? Então, pessoal, sobre as mercadorias do jogo, é isso. Se você tiver alguma dúvida, levante a sua mão esquerda e faça um comentário com a sua mão direita. Antes, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos agora aos construtores. Então, essa galerinha aqui, ó, são os construtores. Meio esquisitinho, né? Então, eles são os caras que vão te dar o direito de comprar um tile extra na mesma rodada, ok? Então, vamos ao exemplo. Os construtores só podem ser colocados em estradas ou cidades, ok? E você sempre vai colocar um construtor onde você já tiver um seguidor. Bom, ele não vai ficar sozinho lá. Ele precisa de um seguidor na estrada ou na cidade que você vai colocar. Então, imaginando que você tem essa situação, e a vez do jogador amarelo, ele compra esse tile aqui, tá bom? Põe aqui e resolve colocar o construtor dele ali. Então, essa estrada está pronta para ele ganhar um tile extra. Por quê? Se numa outra jogada ele comprar um outro tile de estrada e ele colocar na estrada ou na estrutura onde está o construtor, ele tem direito a comprar um outro tile. Okay? Então ele pode comprar um outro tile que ele pode, vamos supor que for esse tile, ele pode colocar aqui, ele não precisa necessariamente colocar na mesma estrutura que deu o bônus para ele pode colocar aqui, ó, tá bom? Ele pode também colocar aqui e colocar um outro seguidor dele aqui, não tem problema nenhum. Uma situação interessante que pode acontecer é que com o tile extra aqui, ó, você colocar, fechar a sua estrada ou a sua cidade, aí você vai somar os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, você vai recolher, e na mesma rodada você pode colocar o seu seguidor no último tile que você usou. Tá bom? Uma outra situação interessante também, que você tem que ficar atento, aí já é até uma dica, né? É uma situação desse tipo aqui, ó. Você compra o tile que finaliza essa estrada, você vai pontuar a estrada do construtor, vai ganhar os 4 pontos, e você vai ter direito a comprar um segundo tile. Você imagina que você comprou esse tile aqui, você pode fechar essa cidade, você ganhou 4 pontos lá, e você ganha mais 8 pontos aqui. Tá bom? Imaginando que não fosse esse tile terminal, que fosse algo como esse aqui, ó. Bom, você pode colocar aqui e você já pode colocar de novo o seu construtor, tá bom? Qual que é a dica estratégica do construtor? É sempre bom você ter ele em jogo, porque você precisa sempre ter a possibilidade de ganhar esse tile extra. Então, sempre que você puder colocar ele em jogo, é interessante.
Mas você não pode colocar ele numa fria. Você não pode colocar ele numa cidade ou numa estrada em que está numa situação difícil de fechar. Porque senão ele vai ficar preso ali e você não vai aproveitar o tile extra. Então, principalmente quando você põe a catedral, que você precisa circular ela rapidamente, é interessante você colocar o construtor para te ajudar a ter esse tile extra e facilitar para você fechar essa catedral rápido, pontuar mais, né? Lembra, ela dá 3 pontos por cada tile e por cada escudo de uma cidade, quando ela é completada. E, lógico, os jogadores vão querer ou roubar ou trazer dificuldade para você completar uma catedral. O nosso amiguinho construtor pode te ajudar a completar mais rápido, porque com o tile extra você não vai ter, não vai dar a chance do seu adversário te atrapalhar entre uma rodada e outra. Tá bom? Essa é a manha do construtor. Agora vamos aos porcos. Então, esses aqui são os Pig Meeples. Os meeples de porcos estão também customizados aí, né? Tem alguns aqui bem engraçados. Tá bom? Eles são considerados seguidores normais. Eles devem ser usados no tile recém-colocado, como qualquer outro seguidor. Nenhum outro seguidor pode ser colocado naquele tile. Tá bom? Bom, os porcos eles só podem ser colocados em fazendas. E em fazendas em que o jogador já deve ter pelo menos um fazendeiro nela. Ok? Depois de colocados no tabuleiro, os porcos não podem mais ser retirados, assim como acontece com os fazendeiros. Então você tem que pensar bem onde você vai colocar o seu bichinho de estimação. Os porcos eles só contam pontos para os seus donos no final do jogo. E eles não são usados em caso de desempate, tá bom? Quando você vai contar a influência de um local, né? Quantos fazendeiros você tem no local. Só para também voltar só um pouquinho, o construtor também ele não é contado quando você vai fazer o desempate de influência numa determinada estrutura, tá bom? Depois desse adendo aí, a gente volta para os porcos, né? Os porcos, eles fornecem um ponto a mais para cada cidade abastecida pelo fazendeiro. Então, no final do jogo, quando você for computar os pontos obtidos com o fazendeiro, você ganha 4 pontos para uma cidade em vez dos 3 pontos normais. Ok? Vamos dar uma olhada para ver como funciona. Aqui eu vou usar até esse exemplo, tá bom? Você já tem o seguidor aqui, e caso você compre esse tile, você pode colocar ele aqui, ou você pode colocar ele aqui também, bom? E aí você põe o seu porquinho aqui. Simples, né? Muito simples. Então, o porco, ele tem uma dica estratégica importante que você tem que ficar de olho. Lembra que eu comentei quando eu falei da River, desse tile aqui, ó, da criação de porcos? Você lembra do benefício dele? Ele te dá um ponto também para quem tiver um fazendeiro nesse campo aqui. Então, imaginando essa situação, você tem um fazendeiro azul, tranquilinho aqui, o porquinho dele aqui, e ele está num campo de fazenda de porcos. Então você ganha 3 pontos normais do jogo, mais 1 ponto por causa do porco, e mais 1 ponto por causa da fazenda. Então, cada cidade nesse campo
está gerando 5 pontos. É muito ponto para uma cidade. Nessa situação aqui, ó, esse carinha já está levando 15 pontos, com 3 cidades. Se ele for esperto, ele vai explorar essa situação e vai colocar mais cidades aqui, mesmo que sejam cidades pequenas, né? Pontuação depende do tamanho da cidade. Então, essa situação é muito importante. Se você estiver nessa situação, você tem que se defender para ninguém querer roubar. E se você não estiver nessa situação, você tem que roubar esse campo do jogador. Geralmente, quem tem essa situação e prospera no jogo, pode fazer 40, 50 pontos e ganhar o jogo com essa fazenda. Tá bom? Eu havia comentado com vocês sobre os 20 tiles que existem nas marcações de mercadoria. Faltou 4 tiles, que são esses outros 4 tiles que a expansão traz. Um monastério, onde as estradas acabam no monastério. Essa estrada tem uma ponte, e essa passa por baixo da ponte, são 2 estradas que não terminam. Essa aqui simples, termina a estrada nessa cidade. A estrada na vertical, ela acaba aqui nessa casinha, e a estrada na horizontal acaba ou começa, né, na cidade e continua aqui para a direita. Tá bom? Então esse aqui é a Traders and Builders. Traz muita coisa nova e muita situação estratégica para o jogo, né? Um outro comentário que eu iria fazer sobre o construtor, uma outra dica estratégica, é se você estiver jogando com aquela opção de regra planejamento urbanístico, tem um planejamento urbanístico particular, né? Onde você tem 3 tiles na sua frente. Cada rodada você escolhe o que você vai usar e traz um novo, compra no escuro. E tem o planejamento urbanístico coletivo, onde você tem 3 tiles, onde todo mundo pode utilizar um dos 3. Aí a dimensão estratégica do construtor fica muito grande. Porque se você tiver o construtor, você pode escolher um tile que você vai colocar ali e um próximo tile que você vai ganhar extra, tá bom? Então, caso você esteja jogando com essa opção de regra, o construtor ganha uma nova dimensão estratégica. Então, pessoal, essa daí é a nossa Traders and Builders. Muito boa essa expansão. Não vou dizer que é essencial. Essencial é o jogo base. Sem ele você não consegue jogar. Mas ela traz muita coisa bacana para o jogo. Tá ok? Vamos à próxima. A próxima. Então vamos para finalmente a Abbey and Major, a abadia, né? O convento e o prefeito. Tá bom? Também uma grande expansão. Esse é o símbolo dela aqui, ó. Bom, aqui embaixo. E traz também muita coisa diferente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, tá bom? Esses daí são os prefeitos, tá? Eles são diferentes porque eles têm parece que eles são mais gordinhos, né? Tem uma perna diferente assim, ó. Deixa eu pegar um amarelo. Talvez dê pra perceber melhor. Aqui, ó. Aqui assim. Eles têm uma perna um pouco maior, né? São mais gordinhos. E o prefeito é muito simples, né? Imaginando que a gente tem uma situação assim, e a vez do amarelo, ele completa essa cidade. A força do prefeito
é igual à quantidade de escudos que tem na cidade. Então, apesar desse jogador azul ter 2 seguidores, o amarelo, por ser o prefeito, e essa cidade ter 3 escudos, ele tem a força 3 e ele vai ganhar a pontuação dessa cidade. Tá bom? Muito simples, né? Se a cidade não tiver nenhum escudo, ele é ignorado, conta como 0, não é levado em conta na pontuação final para dividir os pontos da cidade. Ok? Ele só pode ser colocado nas cidades porque é a única estrutura que tem o brasão. A abadia é esse tile aqui, ó, o convento, né? Esse tile aqui, cada jogador, são 6, né? São 6. Cada jogador recebe um desse no começo do jogo e você só vai usar uma vez. A abadia, ela é colocada como qualquer outro tile, né? Em vez de comprar um tile, você pode escolher colocar a abadia. E ela só pode ser colocada nessa situação, né? Uma situação em que ela está completamente circulada. Você não pode levar em consideração as diagonais. Mas essa situação aqui, sem as diagonais, não existe. Elas precisam das diagonais para apoiar esse buraco aqui. Na verdade, vai ficar um buraco no meio do tabuleiro modular. Isso acontece muito e a peça não vem. Agora a peça está na sua mão. Quando você põe a abadia aqui, todas as estruturas fecham na abadia. Então, essa estrada aqui, ela é pontuada. Se tivesse um seguidor aqui nessa estrada, ele ia pontuar. Essa cidade aqui, se tivesse um seguidor aqui, também seria pontuada, tá bom? Só que o número de tiles seria 1, né? E aqui seriam 2. Então a abadia não conta. Essa estrada aqui permanece incompleta. Pode ser que futuramente, comprando um tile que finalize essa estrada, você poderá pontuá-la. 1, 2 pontos da estrada. Tá bom? A abadia pode ser usado também como um monastério, né? Você pode colocar um tile aqui e da mesma forma completar, né, 9 pontos e você retira o seu seguidor, né? Não o seu tile, o seu seguidor. Tá bom? Simples assim. Um outro seguidor diferente também é a carroça. Então, não sei se dá para você perceber aqui, ele tem rodinhas, parece um vagãozinho de trem, né? Uma coisa desse tipo. Mas é a carroça, tá bom? A carroça ela age como um seguidor e diferente do nosso construtor da Traders and Builders, a carroça pode ser colocada sozinha, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, imaginando que havia uma carroça amarela aqui, quando você fecha uma estrutura que tem uma carroça, você pontua, né? Ganha os 4 pontos aqui, 4 pontos, e a carroça pode se mover para uma estrutura ligada a essa que esteja viável a sua colocação, ou seja, que seja possível, né? Ela não pode ocupar essa estrada, porque essa estrada já é do jogador vermelho, então ela poderia colocar nessa estrada aqui e futuramente construir uma estrada, ou senão ela pode colocar nessa cidade, tá bom? O mesmo pode acontecer quando a gente está falando de uma cidade, né? Você pode colocar esse tile aqui, você pontua a cidade e você pode, nesse caso aqui, a única estrutura viável que está ligada aqui é essa estradinha aqui, ó, da ponta. Tá vendo?
Caso não haja nenhuma estrutura para você completar, né? Caso seja uma situação assim, ó. Você está com a sua carroça e completa aqui, não tem nenhuma estrutura ligada a essa cidade, então a carroça volta para o seu suprimento. A carroça e também o prefeito, né? Opa! A carroça e o prefeito são seguidores, né? E podem ser devorados pelo nosso querido dragão. Ok? Por fim, vamos ao celeiro, tá bom? O celeiro, uma estrutura aqui bem bacana, né? Sim. O celeiro, ele é colocado sempre no campo, tá bom? Ele não é considerado um seguidor, então ele não pode ser devorado pelo dragão. Vamos por exemplo. O celeiro, ele sempre é colocado numa intersecção de campos, ok? Então, você pode colocar o seu celeiro azul aqui, né? E imaginando uma situação assim, ó. Qualquer jogador que tiver nesse campo onde foi colocado o celeiro algum fazendeiro, ele é pontuado na hora. Então, nesse caso aqui, o azul tem uma cidade e um fazendeiro abastecendo essa cidade quando foi colocado o celeiro, então ele é imediatamente pontuado, tá bom? Poderia ser um seguidor de outra cor, tá bom? Poderia ser o verde nessa situação aqui, ó. Então, colocou o celeiro, o verde que ganharia os pontos. E, nesse caso do celeiro, excepcionalmente, o nosso seguidor volta para o suprimento do jogador. Se, durante o jogo, você colocar um tile, né, que possa unir um outro fazendeiro que esteja aqui, possa unir a um celeiro, aqui, ó, a colocação desse tile vai trazer esse fazendeiro para essa fazenda, então ele é automaticamente pontuado. Na hora que uniu a um celeiro, ele é automaticamente pontuado. Então, nas pontuações em que os fazendeiros são ligados a um celeiro que já está em jogo, vai dar 1 ponto por cidade. Tá? Nesse caso aqui, o verde vai levar só 1 ponto. Ou o jogador que tiver maioria no campo leva essa pontuação. Tá bom? Você não pode colocar um outro celeiro, né? Imaginando que você faça essa situação, você não pode colocar um outro celeiro numa fazenda que já possui um celeiro, ok? E no final do jogo, cada campo que tiver um celeiro, cada cidade abastecida pelo fazendeiro e pelo celeiro, vai dar 4 pontos, né? Então, se você tiver o porco, você vai ganhar 5 pontos. Se você tiver também a fazenda de porcos, você vai ganhar mais 1 ponto adicional. Ok? Só para lembrar, o tile de fazenda de porcos é da expansão River. Então essa é a abadia e o prefeito. E aqui a gente termina a nossa maratona Carcassonne. Espero que você tenha gostado. Caso tenha algum problema que você viu, algum erro, alguma outra dica, você pode fazer o seu comentário. Não esqueça de dar o seu like. E caso você queira saber de novos vídeos, de novos updates, inscreva-se no canal, tá bom?
Muito obrigado e um abraço.